Oi, gente! Vamos para o terceiro capítulo dessa série de narração do livro Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Nada, contudo, do que a senhora Bennet, ajudada pelas 5 filhas, tivesse perguntado sobre o assunto, foi suficiente para obter do marido uma descrição satisfatória do Sr. Bingley. Elas os cercaram de variados modos, com perguntas diretas, engenhosas suposições e conjecturas aleatórias. Mas ele se esquivou com habilidade de todas e elas, finalmente, foram obrigadas a aceitar as informações de segunda mão da vizinha Lady Lucas. A descrição desta era altamente favorável. Sir William ficara encantado com o recém-chegado. Era bastante jovem, de ótima aparência e extremamente simpático. E para coroar tudo isso, ele pretendia comparecer na próxima reunião festiva com um numeroso grupo de amigos. Nada poderia ser mais delicioso. Gostar de dançar era um passo seguro para se apaixonar. E logo, a senhora Bennet sentiu as mais vivas esperanças em seu coração. Se pelo menos pudesse ver uma de minhas filhas estabelecida e feliz em Netherfield, disse a senhora Bennet ao marido, e todas as outras igualmente bem casadas. Nada mais haveria de desejar na vida. Poucos dias depois, o Sr. Bingley retribuiu a visita do Sr. Bennet e ficou com ele por cerca de 10 minutos na biblioteca. O jovem havia alimentado a esperança de ver as moças, de cuja beleza tanto ouvira falar, mas encontrou-se somente com o pai delas. As moças tiveram um pouco mais de sorte, pois puderam constatar, de uma janela mais ao alto, que ele vestia um casaco azul e seguia montado num cavalo preto. Um convite para jantar foi enviado logo depois, e a senhora Bennet já tinha planejado os pratos que haveria de dar crédito a seus dotes de dona de casa, quando veio uma resposta que adiou tudo. O Sr. Bingley deveria estar em Londres no dia seguinte e, consequentemente, não poderia aceitar o honroso convite. A senhora Bennet ficou totalmente desconcertada. Não conseguia imaginar que tipo de negócios ele poderia ter na cidade logo após sua chegada a Hertfordshire. E começou a recear que ele passasse o tempo todo indo de um lugar a outro e não se instalasse de vez em Netherfield, como era de se esperar. Lady Lucas acalmou-a um pouco em relação a esses receios, ao avançar a ideia de que ele tivesse ido a Londres para reunir um grupo numeroso para o baile. E logo se espalhou a notícia de que o Sr. Bingley haveria de trazer 12 senhoras e 7 cavalheiros. As meninas ficaram aflitas com tal número de mulheres, mas se tranquilizaram no dia anterior ao baile, ao ficarem sabendo que, em vez de 12, ele havia trazido somente 6 pessoas de Londres, suas 5 irmãs e um primo. E quando o grupo entrou no salão de festa, eram 5 ao todo. O Sr. Bingley, suas 2 irmãs, o marido da mais velha e outro jovem. O Sr. Bingley era um homem de boa aparência e distinto. Tinha um semblante atraente e seus modos eram delicados e sem afetação. As irmãs eram mulheres bonitas, apresentando um ar decididamente elegante. O cunhado, Sr. Hurst, mal aparentava ser um cavalheiro, mas o amigo, Sr. Darcy, logo chamou a atenção de todos no salão com sua elegante e elevada estatura, traços bonitos, porte esbelto e o boato que, mal passados 5 minutos desde sua entrada, circulava entre todos
de que ele possuía rendimento de 10.000 libras ao ano. Os cavalheiros o consideravam um belo tipo de homem, enquanto as senhoras afirmavam que ele era muito mais bonito que o Sr. Bingley, e passou a ser o centro da admiração de todos em boa parte da festa. Até que seus modos se mostraram desagradáveis e reverteram a onda de sua popularidade. Passou então a ser considerado orgulhoso, pedante e longe de ser companhia prazerosa. Nem mesmo suas extensas propriedades em Derbyshire poderiam impedi-lo de ter uma expressão repulsa e desagradável e de ser indigno de comparação com um amigo. O Sr. Bingley logo tinha travado conhecimento com todas as principais pessoas da sala. Era alegre e animado. Dançou todas as danças, ficou desapontado por o baile terminar tão cedo e falou que ele próprio haveria de organizar um em Netherfield. Tão distintas qualidades falavam por si. E que contraste entre ele e seu amigo. O Sr. Darcy dançou apenas uma vez com a Sra. Hurst e outra com a Srta. Bingley. Recusou-se a ser apresentado a qualquer outra dama e passou o resto da noite andando pelo salão, conversando ocasionalmente com alguém de seu grupo. O caráter dele estava definido. Era o homem mais orgulhoso e mais desagradável do mundo. E todos esperavam que ele nunca mais voltasse a esse local. Entre as pessoas mais revoltadas contra ele estava a Sra. Bennet, cuja repulsa por esse comportamento foi acentuada pelo menosprezo que ele demonstrou para com uma das filhas dela. Elizabeth Bennet havia sido obrigada, pela escassez de cavalheiros, a permanecer sentada por 2 danças. E durante parte desse tempo, o Sr. Darcy esteve de pé bastante perto para que ela pudesse ouvir a conversa entre ele e o Sr. Bingley, que por momentos deixara a dança para pressionar o amigo a dançar. "Vamos, Darcy", disse ele. "Quero que venha dançar. Detesto vê-lo aí em pé, sozinho, nessa situação sem graça. Seria bem melhor se dançasse." "Certamente que não. Sabe muito bem como detesto dançar. A não ser que tenho muita intimidade com minha parceira. Num baile como este, seria insuportável. Suas irmãs já têm parceiros e não há outra mulher na sala que não representasse um castigo para mim se ficasse com ela." "Eu não seria tão pessimista assim, de forma alguma", exclamou o Sr. Bingley. "Palavra de honra, nunca me encontrei com tantas moças tão agradáveis como esta noite. E há várias delas extraordinariamente bonitas. Você está dançando com a única garota bonita da sala", disse o Sr. Darcy, olhando para a mais velha das irmãs Bennet. Ela é a criatura mais bela que jamais vi. Mas há uma das irmãs dela sentada precisamente atrás de você, muito bonita e me parece bastante simpática. Deixe que peça a minha parceira para que a apresente a você." "De qual está falando?" E voltando-se, olhou por instantes para Elizabeth, até que ela o fitou. Desviando então o olhar, ele disse friamente: "Ela é razoável, mas não suficientemente bonita para me tentar. E neste momento não estou com toda essa disposição para consolar as jovens que os outros menosprezaram. É melhor que volte para sua parceira e desfrute os sorrisos dela, pois está perdendo seu tempo comigo." O Sr. Bingley seguiu o conselho do amigo. O Sr. Darcy se afastou, deixando Elizabeth com uma impressão nada favorável em relação a ele. Ela, porém, contou o ocorrido aos amigos sem amargura, pois tinha um espírito vivo e divertido, que se deliciava mesmo com coisas que beiravam o ridículo. De modo geral, a noite transcorreu agradavelmente para toda a família. A Sra. Bennet pudera ver com satisfação sua filha mais velha ser muito admirada pelo grupo de Netherfield. O Sr. Bingley tinha dançado com ela 2 vezes, e as irmãs dele a cercaram de atenções. Jane estava tão contente com isso como sua mãe poderia estar, embora de forma mais recatada. Elizabeth percebeu o contentamento de Jane. Mary ouviu pessoalmente ser mencionada para a Srta. Bingley
com a mais simpática moça da redondeza. Caterine e Lídia tinham tido toda a sorte de nunca ficarem sem parceiro, que era tudo o que já tinham aprendido a se preocupar por ocasião de um baile. Foi, portanto, com ótima disposição de espírito que retornaram para Longbourn, o vilarejo em que viviam e do qual eram os principais habitantes. Ao chegar, encontraram o Sr. Bennet ainda acordado. Quando estava absorto num livro, perdia a noção do tempo. E nessa ocasião tinha grande curiosidade em saber sobre o acontecimento de uma noite que havia despertado tão grandes expectativas. Esperava, contudo, que os planos da esposa em relação ao recém-chegado tivessem falhado, mas logo descobriu que a história que ouvira seria bem diferente. "Oh, meu caro Sr. Bennet", disse ela ao entrar na sala, "passamos uma noite mais que encantadora e um baile magnífico. Gostaria que tivesse ido. Jane foi tão admirada que nem pode imaginar. Todos falavam de sua bela aparência. E o Sr. Bingley a achou muito bonita e dançou com ela 2 vezes. Imagine só isso, meu caro. Ele dançou realmente com ela 2 vezes. E ela foi a única moça na sala a quem ele pediu uma segunda dança. Primeiro, convidou a senhorita Lucas. Fiquei contrariada ao vê-lo junto com ela, mas não pareceu muito animado com ela. Na verdade, ninguém consegue se animar com essa moça. Em contrapartida, ficou totalmente impressionado com Jane. Ao dançar com ela, assim perguntou quem ela era. Se apresentou e lhe pediu para dançar uma segunda vez dali a pouco. Então dançou com a senhorita King, depois com Maria Lucas. A seguir novamente com Jane, depois com Lizzie e a Boulanger. "Se tivesse dó de mim", exclamou o marido, impaciente, "não teria dançado nem metade do que dançou. Pelo amor de Deus, não me fale mais das parceiras dele. Oxalá se ele tivesse torcido o tornozelo logo na primeira dança. Oh, meu querido, estou realmente encantada com ele. É tão extraordinariamente lindo e as irmãs dele são mulheres charmosas. Nunca vi em minha vida nada mais elegante que os vestidos delas. Atrevo-me a dizer que o laço do vestido da senhora Hurst..." Desse ponto, foi novamente interrompida. O Sr. Bennet protestou e não pretendia ouvir qualquer descrição sobre vestuário. Ela foi obrigada, portanto, a procurar outro assunto para a conversa, e passou a relatar com profunda amargura e com algum exagero a chocante rudeza do Sr. Darcy. "Mas posso lhe assegurar", acrescentou ela, "que Lizzie nada perde por não lhe despertar interesse, pois ele é um homem desagradável, horrível, indigno de qualquer atenção. Tão altivo e tão presunçoso que não há como aturá-lo. Passou o tempo todo andando de cá para lá, dando-se ares de grande importância. Nem é bastante atraente para se dançar com ele. Gostaria que você tivesse estado presente, meu querido, para lhe passar alguma de suas descomposturas. Detesto realmente esse homem." Vejo vocês no próximo capítulo. Tchau, tchau!